Boa tarde, galerinha. Aqui quem fala é o tio Ronaldo. Eu sou o Pedro. E eu sou a Estrela. E hoje a gente vai fazer a oração para iniciar o culto infantil. Então vamos lá, baixar a cabecinha para a gente poder começar o nosso culto. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por essa semana que passou e pela essa próxima que está por vir. Eu queria que o Senhor abençoasse o culto que logo após vai acontecer, em oração ao Senhor, e o que o Senhor possa estar abençoando todas essas crianças que estão assistindo o culto e aquelas também que não estão podendo assistir por conta de algum problema. Eu queria agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Preciosos tesouros na Bíblia encontrei e a minha vida mudou. Porém o tesouro mais rico pra mim, mais precioso que o ouro, mais que tudo, enfim, é Jesus que aceitei como meu Salvador. Na Bíblia encontrei Jesus, Jesus, precioso tesouro é Jesus, Jesus. Olá, criançada, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais Cantinho Infantil. Hoje eu vou cantar uma musiquinha no Cantinho Infantil. Se vocês querem crescer, leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer. Quem não ore, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ore, não irá crescer. Não irá crescer. Não irá crescer. Quem não ore, a Bíblia não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e oração se quiser crescer. Tchau, criançada. Beijo pra vocês. Até o próximo Cantinho Infantil. Mua! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Está todo mundo bem? Eu reencontrei algumas das crianças que eu tinha visto há muito tempo, antes da quarentena, e fiquei muito feliz em ver algumas. Tem outras que estão em casa, que a gente não está se vendo, mas eu espero reencontrar todos vocês quando toda essa pandemia passar e dar um abraço bem forte em cada um de vocês. Vamos hoje, agora nesse momento, ouvir a história sobre a Mary Jones, tá certo? Vamos, antes de saber e conhecer a história, a vida dessa garota chamada Mary Jones, vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pela internet que nós temos para ver também essa história de hoje. Então vamos orar. Nosso querido Deus, nosso amado Pai, estamos inteiramente gratos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado, nosso bom Deus, pela vida do papai, da mamãe que nós temos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Pai muito querido para nós. Tem cuidado da nossa vida e tem nos cuidado, nos alimentado, ó Deus, com a Tua palavra. Muito obrigado por isso. Que essa história, ó Deus, que nós vamos ouvir hoje, esteja no centro, ó Deus, do Teu querer, da Tua vontade, para que nós aprendamos a viver contentes, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, nosso bom Deus, e em nome de Jesus que nós choramos e agradecemos. Amém.
Pois bem, crianças, como eu disse, nós vamos aprender hoje a história de Mary Jones. Mary Jones, ela era uma garota que morava lá no país de Gales, na Europa, muito longe daqui. E essa história aconteceu de verdade. Aconteceu há cerca de 200 anos atrás. Olha quanto tempo faz. Foi em cerca de 1785 a 1790, mais ou menos, que aconteceu essa história. Há mais de 200 anos atrás, ou há 200 anos atrás. Faz muito tempo. Mas essa história é verídica e aconteceu de verdade. Eu queria falar dessa história para vocês, sobre a Mary Jones. Ela era uma garotinha e ela vivia nessa cidade onde ela morava, lá do país de Gales, cercada de montanhas. A casa dela era no vilarejo, ficava entre montanhas e ela morava nesse bosque. Perto de lá tinham várias fazendas. E ela não sabia ler. Como naquela época muitas pessoas não sabiam ler, porque não tinha escola, não tinha meios de comunicação como temos hoje. Então a maioria das pessoas não sabiam ler. E ela não sabia ler, nem o pai dela sabia ler, nem a mãe dela sabia ler. Ninguém sabia ler, quase ninguém. Poucas pessoas sabiam ler e ela tinha muita vontade de aprender a ler. Ela queria muito aprender a ler, mas ali também não tinha escola. A escola que existia ali era muito longe, muitos quilômetros de distância. Mas ela se interessava muito pela leitura por conta de um detalhe. Todos os domingos ela ia para a igreja com seus pais, eles se preparavam, iam para o culto felizes. E quando eles chegavam lá no culto, tinha um pastor, e ele sempre falava, sobre a palavra de Deus, e falava dessa palavra de Deus com a Bíblia. Então ele tinha sua Bíblia lá, ele lia sua Bíblia e falava aquelas histórias. E Mary Jones, ela ficava, nossa, que história belíssima, eu quero aprender essa história. Eu quero entender como essa história como essa história é tão bela, o porquê de tudo isso. E eu quero também saber mais histórias da Bíblia. Então todas essas histórias que nós contamos para vocês, elas estão na Bíblia. A história de Jonas, a história de Moisés, a história de Jesus. Então todas essas histórias estão na Bíblia. E Mary Jones, ela queria também conhecer essas historinhas da Bíblia. Então ela ia para a igreja e ficava com muita vontade de ler. Mas naquela época, pessoal, era difícil ter escolas, era difícil também ter Bíblias. Por quê? Porque não tinha muitas fábricas que imprimiam as Bíblias ou que traduzia a Bíblia para a linguagem daquelas pessoas. Porque se vocês imaginarem aí, nós temos Bíblia hoje em inglês, em espanhol, em alemão, em francês, em italiano, são várias línguas. E ela precisava daquela Bíblia na língua dela, que era em galês, em gaulês, que ela precisava porque ela era do país de Gales. Então, o que ela fez? Ela disse, eu vou ler a Bíblia, eu vou aprender a ler. E o pai e a mãe dela chegaram com uma notícia maravilhosa. Quando passaram alguns dias, disse, Mary Jones, você não sabe o que vai acontecer. Disse, o que? Nós vamos colocar você em uma escola. E ela, como papai? Como mamãe? Se aqui não tem escola. E eles disseram, não tem, mas vai ter. E chegou uma escola lá. E essa escola, elas abriram a cerca de 3 quilômetros de distância. E todos os dias ela ia a pé. E chegava na escola. E se esforçou muito. E com cerca de 10 anos de idade ela aprendeu a ler. E com 10 anos de idade ela aprendeu a ler. E ela ficou muito empolgada. Porque uma mulher chamada Senhora Evans, que morava numa fazenda perto de onde ela morava, disse, olha, eu sei da sua vontade de ler a Bíblia. E assim que você aprender a ler, você vai vir aqui na minha fazenda e você vai ler a Bíblia da família, que nós temos uma Bíblia aqui. E você vai poder ler ela. Então a Bíblia era mas tão rara naquela época, que somente pessoas muito ricas que tinham. E aquela família tinha uma Bíblia. E ela ia lá todos os sábados ler aquela Bíblia. E ficava com muita vontade. E esse tem que ser o nosso desejo. Ler a Bíblia, ficar com vontade de conhecer as histórias da palavra de Deus. E ela disse, eu vou
ter a minha própria Bíblia. Eu vou comprar uma Bíblia. Então ela trabalhou, ela costurava, ela fazia bordados, ela remendava as roupas das pessoas, limpava a casa, cuidava das galinhas, vendia ovos e ela passou um ano juntando. Colocava no cofre. E quando passou um ano, ela quebrou o cofre. Imagina o que tinha lá, a quantidade de dinheiro que tinha. Não era o suficiente para comprar a Bíblia. Vocês acreditam? Não era suficiente. Ela ficou triste. Ela ficou desanimada? De forma alguma. Ela disse, eu vou trabalhar mais, eu vou juntar mais e vou ter muito dinheiro para comprar uma Bíblia. Naquela época era muito, mas muito dinheiro se comprar uma Bíblia. Hoje nós temos de diversas maneiras. Nós temos em aplicativos, nós temos Bíblias muito baratas. E isso facilita a divulgação da palavra de Deus. Mas naquela época não. Então o que ela fez? Ela juntou por 6 anos. Olha aí, não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas 6 anos. Ela passou 6 anos, pessoal, juntando dinheiro para comprar uma Bíblia. E quando ela comprou essa Bíblia, né, foi uma situação bem incrível. Vou dizer agora para vocês como foi. Ela tinha uma dificuldade. Primeiro era juntar o dinheiro. Aí ela juntou o dinheiro. Aí a segunda dificuldade, aonde comprar uma Bíblia? Então ela chegou para o seu pastor e perguntou, pastor, como é que eu consigo essa Bíblia? E o pastor disse, olha, lá num país chamado Bala, numa cidade chamada Bala, a cerca de 40 quilômetros de distância, lá tem um pastor que ele vende Bíblias. Bíblias em nossa língua, em galês. E ela ficou muito feliz. Então ela pegou e disse, pai, mãe, eu vou comprar minha Bíblia. E os pais delas ficaram com muito medo. Por quê? Porque naquela época não tinha transporte como tem hoje. E eles não tinham condições para ir, pegar uma carroça e ir. Não. Então o que ela fez? Ela foi de pé. Era perigoso, tinha muitos perigos, mas mesmo assim ela disse com determinação, eu vou ter a minha Bíblia. E ela pegou, arrumou as suas coisinhas, juntou um saquinho, uma bolsinha e foi. Só que ela não tinha condições de pegar carroça, como eu disse, e ela foi a pé. 40 quilômetros, pessoal, isso é muito distante. É mais distante do que da nossa igreja para o Crato. É mais distante do que da nossa igreja para Fortaleza. É muito longe. Para Fortaleza não, para Barbalha. Olha, Fortaleza é um pouco mais longe, tá bom? Mas ela foi andando. E ela foi descalça, porque ela queria que assim que chegasse na cidade, ela calçasse a sandália dela para não desgastar no caminho. Então ela pegou aquele sol quente, foi andando descalço por aqueles caminhos, não tinha asfalto, era com pedras, com espinhos, e mesmo assim ela foi. E ela pensava que ela não ia chegar. Só que ela, no trajeto que ela estava indo, chegou num determinado ponto que ela parou e olhou aquelas luzes lá no final. E ela agradeceu. Cheguei na cidade de Bala, vou comprar minha Bíblia. Quando ela chegou, ela foi perguntar por onde esse pastor morava que vendia Bíblias. Perguntou uma pessoa, perguntou a outra, até que as pessoas disseram naquela casa. E ela chegou naquela casa. Quando ela chegou naquela casa, bateu na porta com muita força e disse, pastor, eu sei que você vende Bíblias e eu venho lá da minha cidade, a 40 quilômetros de distância, andei a pé, vim descalça para cá e quero comprar a minha Bíblia. Tá aqui todo o dinheiro, o senhor pode contar, mas eu quero minha Bíblia. E ela estava muito feliz. E o pastor, tentando acalmá-la, disse, calma, você deve estar com muita fome, deve estar faminta, exausta. Descanse um pouco e come um pouco. E ela fez isso. E ele chegou com a notícia para ela, disse dessa maneira, Mary Jones, eu sinto muito lhe informar, mas eu só tenho uma Bíblia em galês. E essa única Bíblia que está na sua língua, ela está encomendada para uma pessoa. E aquela menina chorou. Ela chorou muito, chorou prantos. E ela, eu não posso, como é que eu posso lutar tanto? Foram 6 anos trabalhando, 6 anos juntando dinheiro para eu comprar a minha Bíblia, para eu conhecer as histórias de Deus. 6 anos.
E eu vim aqui a pé para eu chegar na minha cidade e voltar de mãos vazias. Eu não posso. E ela chorou, chorou, chorou. Aí o pastor lembrou, na verdade. Eu tenho uma Bíblia em galês e a outra Bíblia está em inglês. Só que a pessoa da qual eu encomendei aquela Bíblia entende tanto inglês como galês. Então, eu vou dar a Bíblia em inglês para ele. E chegou para Mary John e disse, olha, aqui é a Bíblia. Você conseguiu. Essa Bíblia é sua. E ele vendeu para aquela menina. E ela foi muito feliz para a sua cidade. Muito, mas muito feliz. E quando ela chegou em casa, ela leu o Salmo 150. Então, olha aí, ó. Nós estamos distantes, mas eu quero que você abra a sua Bíblia aí no Salmo 150, por favor. Abram aí, ó. Salmo 150 vai dizer o seguinte, ó. O último salmo, tá bom? Salmo 150 diz, ó, só o primeiro verso diz assim, ó. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obras do seu poder. Então, ela louvou, ela agradeceu, ela deu louvores a Deus, junto com a sua família. Ele leu e todos ficaram felizes pela aquela aquisição. Mas a história não acaba aí, pessoal. A Mary Jones, ela serviu de inspiração. Inspiração para o pastor, aquele que vendeu a Bíblia para ela. Ele viu, por que tanta dificuldade em as pessoas conseguirem a palavra de Deus? Por quê? A palavra de Deus tem que estar acessível a todas as pessoas. E aquela palavra, ela ficou acessível. Acessível porque ele se juntou com um grupo de pessoas, irmãos da sua igreja, com missionários lá de Londres, na Inglaterra, e disseram, olha, teve uma menina chamada Mary Jones, que ela percorreu 40 quilômetros a pé, descalça, que ela passou 6 anos trabalhando para conseguir sua Bíblia, que ela lutou bastante para aprender a ler, só para ler as Escrituras, e por um preço muito caro. Por que nós não fazemos isso e traduzimos a palavra, mais Bíblias em galês? E surgiu outros questionamentos, as pessoas, por que só em galês? E por que nós não fazemos isso para o nosso país inteiro, ou para a Europa inteira, ou para o mundo inteiro? E eles organizaram isso. E em cerca de 1805, ou um pouco mais, eles organizaram, né, a Sociedade Bíblica. E com alguns anos se passando, essa Sociedade Bíblica ela foi se transformando no que nós temos hoje, que é a Sociedade Bíblica Brasileira, que tem todas as nossas Bíblias. E isso é uma sociedade que se organizou para traduzir a palavra de Deus para o português, traduzir para o inglês, traduzir para o alemão, traduzir para todas as línguas. E a palavra de Deus está disponível hoje. E aqueles homens se organizaram para fazer isso, para traduzir a palavra de Deus. Hoje nós temos acesso a ela de todas as maneiras. E você, junto com seu papai, com sua mamãe, deve fazer isso. Orar todos os dias e ler as Escrituras, que foi conquistada com tanta luta, para que hoje nós tenhamos a palavra de Deus com maior fácil acesso para nós. E eu quero agora, nesse momento, falar para vocês também de uma pessoa que ela honrou muito essa palavra de Deus. Ela honrou muito as Escrituras, que é um missionário. O missionário que veio até nós. O missionário que ele chegou no nosso país e falou dessa palavra de Deus para todas as pessoas, que é o missionário, pastor e nosso amigo conhecido Marcos Wilson. Ele é um professor do Seminário Batista, pertinho de nós, e ele está na glória nesse momento, e ele está nesse momento com Deus, né? E nós aqui nesse momento queremos fazer uma oração. Orar pela família dele, para que console. Porque todos nós vamos sentir falta desse grande servo de Deus. Todos nós. E quero também lembrar para vocês que nesse domingo, hoje, domingo, é o domingo, dia da Bíblia. Valorize as Escrituras. Valorize a palavra de Deus. Tá bom? Então vamos orar. E eu quero que você faça essas orações agradecendo a Deus pela palavra que você tem, palavra de Deus, tá bom?
Então feche seu olhinho e vamos orar. Nosso querido Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos pela escritura que o Senhor nos deu, pela palavra do Senhor que está com fácil acesso para cada um de nós. Queremos te agradecer também, ó Deus, pelo missionário Marcos Wilson, que esteve aqui no Brasil, que cuidou, ó Deus, de toda a tua palavra, ó Deus, com zelo. Cuidou, ó Deus, também para que nós ó Deus, estejamos atentos à palavra dele. Obrigado, ó Deus, porque ele foi um grande missionário, um grande servo. Obrigado por isso, ó Deus. É em nome de Cristo Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. A Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia me faz feliz assim. A Bíblia tem histórias maravilhosas sobre Deus e todas as coisas formidáveis que Ele já fez e quer fazer para aqueles que o amam. Você tem uma Bíblia? Emocionante de aventuras sem igual. Foi escrito há muito tempo atrás, mas mesmo assim é atual. Tem histórias e profecias, é um livro genial. É a Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia me faz feliz assim. Sensacional, não vá deixar de ler. Me dá todas as respostas quando não sei o que fazer. E diz que Deus ama a mim, também ama você. É a Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia me faz feliz assim. Olá, irmãs, eu sou a missionária Rita Mafra e juntamente com meu esposo Ricardo Mafra estamos servindo ao Senhor no campo da Venezuela. Somos missionários da Missão Maranata. Ali na Venezuela, em setembro de 2013, começamos a Igreja Batista Vide Verdadeira, na comunidade do 19 de abril, na cidade de São Félix. Começamos na varanda da casa de uma irmã chamada Irene Cedênio. E juntamente com um grupo de 13 irmãos, em maio de 2015, recebemos uma oferta e compramos um terreno para a igreja. Foi feita uma reforma na casinha que estava nesse terreno e ali podemos começar a usar como um salão de cultos. Nosso grupo foi crescendo, fomos desenvolvendo outros ministérios, realizamos o 2º e o 3º aniversário da igreja na casinha. E como o grupo começava a aumentar, foi necessário começar a construção do templo, que foi iniciado no final de 2015. E com as ofertas que fomos recebendo, pela graça de Deus, já fomos melhorando o templo e hoje, graças a Deus, já podemos utilizá-lo. Ele não está finalizado, já está pintado, rebocado, mas ainda precisa do piso, da cozinha, dos banheiros. Temos um grupo grande, 35 pessoas, membros da igreja, mais um total de 65 a 70 congregados. Realizamos nosso 6º aniversário e temos desenvolvido vários ministérios. Já tivemos 3 batismos, um total de 18 pessoas batizadas. Ali temos realizado também treinamento. Fizemos treinamento de discipuladoras, também treinamento de professores para a escola dominical e para as crianças, culto nos lares. Temos trabalhado com o Ministério Juvenil. Realizamos no ano passado a nossa primeira conferência de jovens com a presença de 7 igrejas da região. Foi um tempo maravilhoso com os jovens. Também temos desenvolvido o ministério com as mulheres. Ano passado, também em outubro, realizamos a primeira conferência de damas e senhoritas.
temos realizado encontro de casais, que tem sido muito proveitoso para a igreja. Os casais gostam bastante. Também temos trabalhado fortemente com as crianças, com o Ministério Infantil. A comunidade tem muitas crianças, então realizamos nos sábados os clubes bíblicos com as crianças. Também temos servido no seminário como professora, meu esposo também como professor. Temos já enviado para o seminário 3 jovens e temos 2 casais de obreiros que têm trabalhado conosco. O pastor Juan está encarregado da congregação e o pastor Nelson, que está responsável pela igreja nesse período da pandemia. Ele, junto com a sua esposa, tem desenvolvido aulas de alfabetização e reforço escolar para a comunidade, sendo que muitas crianças não sabem ler, até alguns adolescentes não sabem ler. Eles também sozinhos planejaram e realizaram o 7º aniversário da igreja desse ano de 2020, com a apresentação das jovens, adolescentes, das senhoras, das crianças. Esse casal, eles estão sendo preparados para assumir o ministério da igreja no futuro. Então, nossos pedidos de oração é pela conclusão desse projeto, pela organização da igreja, o sustento dos obreiros e o crescimento espiritual dos irmãos. Porque temos um novo desafio pela frente, que é o Equador. Orem por nós, irmãos, para esse novo projeto. E faça parte dessa obra, orando, contribuindo, divulgando e, quem sabe, visitando o campo missionário conosco. Agradecemos muito por sua participação e por suas orações. Não há tesouro maior que a palavra de Deus, pois ela me diz que a vida, a verdade e a luz. Ela me ajuda a encontrar verdadeira esperança e me ensina que a esperança encontra só em Jesus. Não há tesouro maior que a palavra de Deus. Só nela poder pra minha vida mudar. Nela eu posso viver mais dolores felizes. Só nela eu abrir Jesus. Não há tesouro maior que a palavra de Deus. Palavra inspirada não pode ser destruída. Enquanto eu deixo a tudo quanto Deus pedir, só encontro vitórias na minha vida. E quando eu deixo tudo quanto Deus pedir, só encontro vitórias na minha vida. 2, 3, palavrinhas. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias e Estejão, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros, então, do Velho Testamento à questão. Eu amo a minha Bíblia,
ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, e os 27 livros, então, do Velho Testamento à questão. Olá, crianças! Chegamos ao final da nossa programação de hoje e para encerrar o cultinho a gente vai fazer uma oração, certo? Quero pedir que você feche seus olhos e curva a sua cabeça para a gente iniciar, tá bom? Vamos lá! Oremos. Amado Deus, queremos agradecer pela vida e pelo Teu amor com as nossas crianças. Queremos agradecer pelo dia de hoje e pelo grande aprendizado que tivemos no cultinho que acabamos de presenciar. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra escrita, a Bíblia, que foi deixada entre nós para servir de guia na nossa caminhada, trazendo sempre ensinamento sobre a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor Deus. Queremos pedir que o Senhor abençoe com muita paz, com muita saúde, a nossa vida, a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares e dos nossos professores. Que esse final de ano seja tranquilo e que tenhamos um novo ano repleto de maravilhas. Nós oramos e pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pronto, crianças, é isso. Espero que tenham gostado do cultinho de hoje e até a próxima semana. Tchau!